Analisando aqui mais um kit antifurto, Marcelo 1117. Kitzão aqui. Coloca essa tampinha para não entrar água. A proteção tá feita aqui. Aqui nos 3 pontos. O módulo do Arla. A gente não deixa ele passando. Proteção giratória. Os dois lados. Válvula do diesel. Uma porquinha giratória também. Desse lado aqui temos a bomba do Arla. Essa peça. 2 pontos também. E aqui embaixo o módulo do motor. Também 2 pontos em cima. Tá bem exposto aqui fora. Aqui por trás também dá pra ver ele ali.